Salve, salve família! Bom, dando continuidade à nossa videoaula anterior, onde fizemos toda uma trajetória, mostramos o passo a passo da estequiometria, o que colocamos como receita de bolo. Aprendemos que o primeiro passo é montar a equação, sendo que na maioria das situações a equação já vai estar montada. Não aprendemos, aplicamos a técnica de balanceamento das equações, visto que balanceamento aprendemos em uma outra playlist, e aprendemos a fazer análises estequiométricas das espécies envolvidas em uma dada equação. E nosso foco primordial era justamente avaliar a abordagem, a relação estequiométrica. Para aplicarmos o que foi discutido e abordado na videoaula anterior, eu coloquei aqui 3 exemplos, beleza? Nesses 3 exemplos, uma perguntinha vai ser chave para nos guiarmos na montagem da regra de 3, que é a estequiometria propriamente dita. A perguntinha é: quem eu tenho e quem eu quero? Você vai ler a questão. Óbvio que as questões aqui estão bem diretas, estão bem curtas. Nas provas de Enem e vestibulares, ela vai vir um textão, toda uma aplicação prática. Você tem como principal objetivo nesse textão responder essas 2 perguntas. Quem é que eu tenho? Qual é o valor que eu tenho em mãos? E quem é que eu quero? Quem é que eu desejo encontrar? Essas 2 perguntas é literalmente o seu guia para a montagem da regra de 3. Vamos aplicar essa estratégia utilizando 3 exemplos. Mas sabendo que essa estratégia, sendo bem aplicada, te possibilita fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de proporção estequiométrica. Vamos para a primeira? A quantidade de mols de a quantidade de mols de água formada na queima de 10 mols de etanol, que é o C2H6O. A pergunta é: a quantidade de mols de água formada na queima de 10 mols de etanol. Vamos aplicar nossa pergunta. Primeira pergunta é: quem eu tenho? Eu tenho o valor de quem? Qual é o dado? Qual é o valor de qual espécie que a questão me fornece? A questão te fornece o seguinte: você tem 10 mols de etanol, C2H6O. Isso aqui é o que você tem, é o valor que você tem para trabalhar. Com esse valor que foi fornecido, a questão quer saber, para se produzir 10 mols de etanol, será necessário quantos mols de água? A questão quer saber quantos mols de água é necessário, quantos mols de água será formado quando se queima 10 mols de etanol. Perceba, todo o seu guia, todo o seu norte consiste em responder essas 2 perguntas. Quem é que eu tenho? Eu tenho em mãos 10 mols de etanol. A partir desse valor, que é de 10 mols de etanol, o que a questão deseja que eu encontre? A questão deseja que você encontre
com esses 10 mols é produzido quantos mols de água? Então perceba que a questão trabalha a relação de mol de etanol com mol de água. Se você assistir a videoaula anterior, você viu que a primeira linha você vai preencher com dados que você vai tirar sempre da equação. Bom, quais são as duas espécies que estão envolvidas nessa equação? O etanol e a água. Quais são as unidades que estão envolvidas de ambos? Etanol está em mol e água está em mol. Então, você vai na equação e vai encontrar a proporção entre essas duas espécies que estão envolvidas. Veja bem, quando se tem um mol de etanol, quando se tem 1 mol de etanol, que é o C2H6O, quando se tem 1 mol de etanol, produzirá 3 mols de água. 1 mol de etanol produzirá 3 mols de água. Preste atenção. Essa primeira linha, o preenchimento dela vai ser sempre com dados que você vai tirar da sua própria equação. Então, como você descobriu que a questão está relacionando mol de etanol com mol de água, você veio e pegou da equação 1 mol de etanol produz 3 mols de água. Essa humilde questão deseja saber com 10 mols de água, 10 mols de etanol, produzirá quantos mols de água? X. X é igual a 30 mols de água. Preste atenção, pessoal. É só uma regra de 3. 10 vezes 3, 30. Mas a dificuldade como um todo não está na execução do cálculo, mas sim a coleta de dados que você vai aplicar na sua regra de 3. Ah, tio Elan, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então significa dizer que uma questão, ela pode correlacionar qualquer uma dessas 4 espécies e pode correlacionar qualquer uma dessas 4 unidades envolvendo essas 4 espécies. É isso mesmo. A primeira foi o etanol com a água, envolvendo a unidade mol com mol. Mas poderia ser mol e massa, poderia ser massa e mol, poderia ser moléculas e volume, e assim sucessivamente. A forma com que você vai caminhar, a forma com que você vai trilhar é a mesma. Tio Elan, eu quero me sentir um pouco mais seguro. Faça mais exemplos. Tem mais 2. Vamos lá para o segundo exemplo? Qual a massa de etanol necessária para produzir 4 mols de CO2? Preste atenção na pergunta. A pergunta ela é fundamental para responder quem eu tenho e quem eu quero. Olha, qual a massa de etanol? A massa eu vou colocar aqui em gramas. Qual a massa em gramas de etanol necessária para produzir 4 mols de CO2? Então veja bem, você tem em mãos o valor de 4 mols de CO2.
Esse é o valor que a questão deu para você trabalhar. E a questão quer saber o seguinte: para se produzir 4 mols de CO2, sempre que mencionar o termo produzir, produzir é alguém do produto, reagir é alguém do reagente. A questão quer saber o seguinte: para produzir 4 mols de CO2, será necessária quantas gramas de etanol? X gramas de etanol. Então, perceba, a questão está relacionando CO2 e C2H6O, gás carbônico e etanol. Sendo que o CO2, a questão está trabalhando com a unidade mol, e o etanol está trabalhando com a unidade gramas. Então, você vai buscar na sua leitura o etanol com o CO2. O etanol em gramas e o CO2 em mol. Então vamos lá, de acordo com a nossa leitura estequiométrica da equação, 46 gramas de etanol produzirá 2 mols de CO2. 46 gramas de etanol produzirá 2 mols de CO2. Olha, 46 produzirá 2. Essa questão deseja saber quantas gramas de etanol será necessária para produzir 4 mols de CO2. Quantas gramas de etanol será necessária para produzir 4 mols de CO2? Se para produzir 2 é 46, para produzir 4, que é o dobro, vai ser o dobro de 46. X vai ser igual a 92 gramas. Ah, tio Elan, então quer dizer que se aqui dobrar, aqui também vai dobrar, né? Isso mesmo, aprendemos lá com Lavoisier, aprendemos lá com Proust. Ah, tio Elan, então se aqui dobrar, aqui também vai dobrar, né? Exato. Mas caso você tenha dificuldade, faça o passo a passo. 4 vezes 46 dividido por 2 vai dar 92. Ah, tio Elan, eu estou pegando bem a sacada. No exemplo 1, foi etanol e água. Só que no exemplo 1 trabalhou com a unidade mol e também com a unidade mol. No exemplo 2 foi novamente o etanol. Só que trabalhou com o aspecto, com a unidade massa do etanol e mol de CO2. Então significa dizer que você pode se deparar com qualquer uma dessas proporções. Vamos para a terceira. Você sempre vai ler a questão no intuito de obter essa resposta. Quem eu tenho e quem eu quero. Vamos ler o terceiro exemplo? Qual a massa de O2 necessária para se produzir 448 litros de CO2 na CNTP? Então preste atenção. Qual o valor que você tem em mãos para você manusear, para você trabalhar? Você tem 448 litros de CO2. A questão deixa bem claro que está na CNTP. E a questão deseja saber quantas gramas de O2 é necessária para produzir esse volume de CO2.
Então, veja bem, a questão agora está relacionando CO2 com O2, sendo que o CO2 está trabalhando com a unidade volume e o O2 está trabalhando com a unidade gramas. Então, você vai buscar na sua leitura estequiométrica da equação a correspondente O2 com CO2, sendo que O2 está em gramas e CO2 está em litros. 96 gramas de O2 produzirá 44,8 litros de CO2 na CNTP. Olha, 96 gramas de O2 produzirá 44,8 litros de CO2. 96 para 44,8. Essa humilde questão quer saber quantas gramas de O2 será necessária para produzir 448 litros. Ah, tio Elan, saquei. Ué, se aqui era 44,8 e precisava de 96, se agora ele quer 448, significa dizer que é 10 vezes mais. A vírgula andou uma casa. Então, eu vou precisar de 10 vezes mais de O2. X vai ser igual a 960 gramas de O2. Perceba, na questão 1, etanol e água. Na questão 2, etanol e CO2. Na questão 3, O2 com CO2. Na 1, mol com mol. Na 2, mol com massa. Na 3, volume com massa. Mas você pode, não só pode, você deve, você será testado com as nossas questões, com as questões da nossa plataforma. Com todas essas possíveis combinações, mol com massa, mol com moléculas, mol com volume, massa com mol, massa com massa, massa com moléculas, massa e volume, moléculas com mol, moléculas com massa, moléculas e assim sucessivamente. Você vai ser exigido, você vai ser treinado com as nossas listas de exercício, com todas essas eventuais possíveis combinações. Deixa eu te dizer, acabamos a primeira parte de estequiometria, que são casos gerais. Não inicie a próxima videoaula se você não se sentir seguro. Faça o máximo de questões que você conseguir para te trazer segurança, para te trazer conforto. Assista novamente quantas vezes for necessária essa videoaula. Porque a próxima videoaula, que vai ficar com o vovô, depende de toda essa abordagem, de todo esse pré-requisito. Tudo isso. Você perguntar quem eu tenho, quem eu quero, você fazer a leitura estequiométrica da equação e assim você conseguir resolver a situação, problema. Beijo, tio Elan, fique com Deus e bons estudos.